Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Legislação Empresarial. E agora a gente vai falar sobre ergonomia. E eu começo, nome estranho, né? Não é um nome comum que a gente escuta no dia a dia. Então, começo fazendo a pergunta para você. O que é ergonomia? Bem, eu gosto muito de fazer uma inter-relação entre as disciplinas, né? Na disciplina de gestão de pessoas, a gente trabalhou cargos, né? E a gente viu que dentro do cargos estão algumas funções, atribuições, atividades, tarefas que o funcionário ele vai desempenhar dentro da organização. Mas para ele desempenhar essas funções, essas tarefas, essas atividades, ele vai precisar de uso de ferramentas, uso de máquinas, ele vai precisar estar em algum ambiente dentro da organização, e tanto essas máquinas, como essas ferramentas, como esse ambiente, como esses móveis, ou seja, tudo que ele vai precisar para desempenhar essas atividades, essas tarefas, elas necessitam estar adaptadas para gerar um conforto e bem-estar ao homem, certo? Ao funcionário. Então, tem que levar em consideração todas as suas necessidades, as suas habilidades e principalmente as suas limitações. Isso é muito importante. Então, quando eu falo de ergonomia, eu estou falando exatamente disso, da adaptação de ambientes, máquinas e ferramentas ao funcionário, de forma que o funcionário possa desempenhar a função dele com mais conforto e com mais qualidade. E o que é que acontece se eu não trabalhar a ergonomia dentro do meu ambiente de trabalho? Essas é uma das consequências da falta de ergonomia. Primeiro, baixa produtividade, né? Se eu não estou trabalhando de forma confortável, eu não vou produzir de maneira adequada. Se eu não trabalhar a ergonomia, ou seja, essa adaptação da máquina ao homem, vamos resumir assim, eu vou ter desconforto, eu vou ter dores no corpo, eu vou ter cansaço físico, eu vou ter desânimo. Vocês acho que não estão vendo aqui, mas vai favorecer também o aparecimento de doenças ocupacionais, que foi o que a gente viu na aula anterior. Do contrário, e onde é que a gente pode usar a ergonomia? A ergonomia, pessoal, é uma disciplina, é algo que é estudado não só na administração. Na verdade, nem há alguns anos atrás, isso nem era trabalhado dentro dos cursos de administração. Na verdade, a administração ela teve que se apropriar. Mas a gente estuda a ergonomia na fisioterapia, na engenharia civil, na arquitetura e urbanismo, né? Por quê? Porque a ergonomia ela é ampla, ela não deve ser só trabalhada dentro da empresa, não. Ela pode ser trabalhada no lar, ela pode ser trabalhada no lazer, ela pode ser trabalhada dentro da escola, ela pode ser trabalhada dentro do transporte público, ela pode ser trabalhada dentro do trabalho. No caso aqui, a gente vai trabalhar mais dentro das organizações, tá certo? E ela é trabalhada, a administração se apropriou dessa questão da ergonomia, pessoal, porque ela, na verdade, existe uma norma, né, que é a NR 17, norma regulamentadora 17. Essa norma, ela visa o quê? Ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação, né, das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Eu gostaria de grifar só essa palavra aqui, características psicofisiológicas, porque quando eu geralmente trabalho essa ergonomia, dá-se a ideia da questão do corpo, mas na verdade não, o conforto psíquico também é trabalhado dentro da organização, tá certo? As condições de trabalho incluem aspectos relacionados a levantamento, transporte de carga, descargas de materiais, uso mobiliário, os equipamentos, as condições ambientais, o ruído, a iluminação, a temperatura, tudo isso é trabalhado dentro da NR17, e o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. O foco da ergonomia, como eu falei, na questão das atividades que são desempenhadas dentro das organizações, ela vai focar muito na questão da quantidade, né, da intensidade, da repetitividade. Trabalhos repetitivos, eles requerem cuidado, porque existe a questão da LER, LER. Não sabe o que é LER?
Tá aí um bom motivo para você pesquisar, uma boa palavra para você pesquisar na internet, ler. E a questão da monotonia. Trabalho monótono também é objeto de estudo da ergonomia. Como eu falei, a questão ambiental, a ergonomia vai trabalhar a iluminação, o ruído e a temperatura. Eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre isso, mas lá no nosso texto, no material que vocês vão ler, está falando quais são os níveis de iluminação adequado, de ruído, de temperatura, de ventilação, tudo isso está sendo trabalhado lá, né? Por exemplo, a temperatura. A ergonomia, ela diz que a temperatura ideal para um ser humano trabalhar com qualidade física e psicológica também entre 20 a 23 graus, né? Abaixo disso já é desconfortável e acima disso também é desconfortável, né? Dentro do trabalho a gente vai trabalhar também a questão da postura e do movimento e também a questão do ser humano, né? As dimensões, a força musculatura, o alcance dos movimentos, tudo isso vai ser trabalhado dentro da ergonomia. Análise ergonômica do trabalho, né? O objetivo da análise ergonômica no trabalho, adaptar a atividade do trabalhador e não o trabalhador à atividade. Olha que massa! Isso aí é uma síntese do que é ergonomia, né? A ergonomia é isso. Todas as atividades que têm que ser desempenhadas pelo funcionário, na verdade, é a atividade que vai ter que se desempenhar as condições dele, as limitações, as necessidades dele. Melhorias a análise ergonômica também vai proporcionar o quê? Melhoria das práticas das tarefas de conforto, saúde, segurança e eficácia. Benefício da ergonomia. A partir do momento que uma organização trabalha corretamente a questão ergonômica, o que ela vai proporcionar? E você, como técnico de administração, dentro da sua empresa que você pode criar, porque você já sabe o processo de abrir uma empresa, ou se você estiver trabalhando dentro da empresa, tente trabalhar a questão da ergonomia, porque ela vai trazer aumento de produtividade, redução de desperdício, redução do absenteísmo devido ao acidente de doença. Professor, não sei o que é absenteísmo. Ótimo, vamos trabalhar aqui a metodologia ativa. Mais uma palavrinha aí para você pesquisar. Bote isso lá no Google. O que é absenteísmo? Certo? Acidentes, redução do absenteísmo, acidentes e doenças ocupacionais. Obviamente que se eu trabalho de uma maneira onde tanto psicologicamente como fisicamente eu estou de uma maneira confortável, eu vou estar mais satisfeito e eu vou proporcionar o aumento da motivação do trabalhador, né? E também na melhoria da qualidade de vida, obviamente. A questão do custo, né? Quando a gente trabalha a organização, não tem como não trabalhar custo. Então, a gente vai trabalhar o quê? Tempo perdido. Explicando, se você não trabalhar a questão ergonômica dentro da organização, ela pode trazer alguns prejuízos, tais como o tempo perdido, despesas que você vai ter que comprar com primeiro socorro, destruição de equipamentos, que muitas vezes o equipamento não está adaptado para ser feito pelo homem, a produção muitas vezes vai ter que ser interrompida, retreinamento da mão de obra, substituição de trabalhadores, que é algo que é bem caro, pagamento de hora extra, já que a produção ela não está sendo feita a contento, né? Salário pago aos trabalhadores afastado, porque o desconforto gera doenças ocupacionais e você vai ter aqueles 15 dias, né, que se ele tiver o afastamento de 30 dias, aqueles 15 dias a empresa vai ter que pagar o salário, e sem falar nas despesas administrativas. Então, assim, é interessante que os empresários enxerguem a ergonomia como algo, além de ser necessário, porque existe uma norma que regulamenta isso, mas porque também ela evita que se tenha custos. E o bom empresário é aquele que tenta reduzir ao máximo os seus custos, porque reduzir o custo é uma forma de aumentar a receita. Ergonomia no trabalho.
Eu trago aqui, através desses slides, dois exemplos de como a ergonomia ela pode ser trabalhada dentro da organização. Veja esses dois exemplos, desse homem aqui pegando uma caixa. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Nesse exemplo aqui, note que a coluna dele, ele está se abaixando para pegar uma caixa e a coluna dele ela está toda encurvada. Se ele fizer isso com frequência, isso vai acabar gerando dor aqui na lombar dele. E se ele fizer isso com frequência, pode gerar até uma doença ocupacional. E aqui tem uma pessoa, representante da empresa, enfim, dizendo a forma correta de fazer a pega da caixa, né? Então, note que ele está agachado, né, fazendo aqui o joelho semiflexionado. A coluna dele está bem mais ereta, poderia até estar mais, né? E veja nesse cuidado aqui, ó, como é que ele está pegando a caixa. Isso aqui a gente chama, na ergonomia, a gente chama de pega. No próximo slides eu vou falar um pouco melhor sobre ele. Eu chamo a atenção para vocês, é o seguinte, a norma, né, a ergonomia, a norma 17, ela não dá um limite, ela não diz assim, olha, um limite de peso, né, falando aqui do peso, ela não dá um limite de peso, ela apenas orienta a proibir qualquer peso que seja suscetível a comprometer a saúde e segurança do trabalhador. Ou seja, porque o que acontece? Pessoal, lá na CLT, se eu não me engano, no artigo 198, né, ele define que o peso máximo de um trabalhador que pode remover individualmente é de 60 quilos. Então, pela CLT, o máximo que um trabalhador pode levantar é de 60 quilos. Ele faz uma ressalva com a mulher lá no artigo 390, que proíbe que a mulher trabalhe com qualquer serviço cujo peso seja superior a 20 quilos quando for trabalho contínuo, né? E 25 para trabalhos ocasionais. Então, pessoal, o que acontece? A ergonomia, ela não diz limite de peso. Quem diz limite de peso é a CLT. Mas a ergonomia, por mais que a CLT diga assim, o homem pode levar o peso até de 60 quilos, mas se um determinado funcionário ele não tem condições, pela condição física dele, de levar 60 quilos, ele não pode levar 60 quilos, né? Como eu disse, a ergonomia ela trabalha adaptação ao homem, então tem que levar isso em consideração. Ó, isso aqui é a pega, pessoal. A pega é a forma de você pegar o material. O ideal é que caixotes exista essa parte aqui, ó. Ela garante uma pega muito boa. Caso ela não tenha, você pode vir para essa pega razoável. Ó. Note aqui a mão dele, que a pega está por baixo. O que não é aconselhável, essa pega aqui, ó. Essa pega onde essa caixa ela não tem suporte, certo? A pega está sendo aqui ao lado, isso pode causar desconforto para os braços, porque quanto mais você pressiona, mais dói aqui, contrai o músculo, contração de músculo não é adequada, sem falar que você não pode aguentar e essa caixa pode cair no seu pé e causar algum acidente. Aqui eu estou dando só um exemplo, ó. O trabalhador ele deve se posicionar junto à caixa, ele se aproxima próximo à caixa, mantém os pés afastados, né, na distância equivalente assim, aos ombros, né? Ele vai se abaixar todo o tronco, olha aqui a coluna dele, ó, vai abaixar todo o tronco, né? O joelho, note que o joelho, e aqui ele pega a carga. E ele vai subir, pessoal, quando ele vai subir, ele vai fazer a força vai estar todas nas pernas, a força não vai estar aqui, ó, se você notar. A força que ele está fazendo é toda aqui. E aqui é ele pegando a forma. Note aqui a pega, ó, por baixo. Ok? Isso aqui é um equipamento que pode ser utilizado para você pegar material com mais conforto, né? Ó. Note que tem essa máquina aqui, que ela que faz a pega e você só faz direcionar. Existem algumas empresas, principalmente na parte de produção. O professor Túlio certamente deve conhecer. Isso aqui é uma mesa, né? Que essa mesa aqui vocês vão entender melhor a utilização dela no próximos slides. Ó, essa mesa, ela evita que você se agache, entendeu?
Então, a partir do momento que você vai, quando o peso, ela desce. Quando coloca muito peso aqui, ela desce. Mas à medida que você vai tirando o peso, ela vai subindo de forma que não é necessário você se agachar. Então, as organizações ela tem que pensar nisso. Ela tem que pensar em formas aquilo que pode ser feito para melhorar a qualidade do trabalho do indivíduo. Né? Isso aqui são exemplos do que não se deve fazer. Ó. Note que aqui essas caixas ela tem uma certa instabilidade. Não é ideal você pegar caixas com instabilidade. Isso aqui é até para a sua casa mesmo. Ó. O peso ele não pode ser dessa forma aqui, colocando o peso só para um lado. Por quê? Porque olha como é que está a coluna dele aqui. Ó. Isso aqui pode gerar problema na coluna. Isso aqui é ele levando um peso. Né? Veja que ele está fazendo sozinho e ele está gerando também um peso todo para esse lado aqui. E aqui as formas corretas. Ó, a caixa estabilizada, o peso bem dividido, ó, coluna ereta. E aqui, ó, da mesma forma, ó, semi-agachado, com joelho semi-flexionado, coluna ereta e com a ajuda de uma outra pessoa. Essa é a forma correta. Isso aqui é alguns erros. Ó, peso na cabeça não é o adequado. Coluna sentando para trabalhar toda encurvada. Cadeira sem o encosto. Isso aqui, pessoal, é a maneira correta de sentar no trabalho. Note que, se você for verificar, ó, coluna ereta, quadril fazendo 40 graus, né? A cadeira, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de sentar nessa cadeira, ela tem várias adaptações aqui, aqui e aqui. Ou seja, a cadeira ela é toda ergonômica, ela é toda trabalhada, ela vai trabalhar a altura do indivíduo de forma que deixe o olho dele na mesma direção da tela, tá certo? Os pés, eles devem ser apoiados no chão e caso o funcionário não consiga esse apoio, é necessário comprar um apoio para ele. A análise ergonômica é que vai dizer, ó, cotovelo a 90 graus e com o apoio para não se pode cansar e pouca distância entre o teclado e a borda, 10 centímetros, certo? Enfim, pessoal, o vídeo acabou sendo cortado, mas já ia finalizar. A única coisa que eu peço a vocês é que dêem uma olhadinha no nosso material. Essa parte da postura frente ao computador é trabalhada de forma mais pormenorizada lá. Você também tem um podcast que está muito bom, que vale a pena você assistir e faça as atividades. Lá no nosso material também a gente vai falar sobre ruídos, temperatura e sobre a questão do ambiente em si, ok? Então, bons estudos e qualquer coisa, tirem as dúvidas lá no nosso fórum de Tira Dúvidas. Até mais!